Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Programa do dia 6 de setembro de 2025, sábado da 22ª semana do Tempo Comum. Irmãos, na liturgia de hoje contemplamos o mistério do Deus misericordioso que nos reconciliou consigo por meio de seu Filho Jesus, cuja morte e ressurreição se deram por nós. O evangelho de hoje é de Lucas capítulo 6, versículos de 1 a 5. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Um sábado, Jesus estava passando através de plantações de trigo. Seus discípulos arrancavam e comiam as espigas, debulhando-as com as mãos. Então alguns fariseus disseram: por que fazeis o que não é permitido em dia de sábado? Jesus respondeu-lhes: acaso vós não lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando estavam sentindo fome? Davi entrou na casa de Deus, pegou dos pães oferecidos a Deus e os comeu, e ainda por cima os deu a seus companheiros. No entanto, só os sacerdotes podem comer desses pães. Jesus acrescentou: o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, de onde vinham e para onde iam Jesus e seus discípulos? A lei sabática não permitia que o israelita caminhasse mais de 1 quilômetro no dia de descanso, e muito menos que colhesse ou cozinhasse os alimentos. Tudo era feito na véspera a fim de preservar o repouso e a convivência recreativa familiar. Vemos, portanto, nessa narrativa mais de um perigo de violação à lei. Além de andar pela estrada, eles arrancavam espigas e tiram o trigo para comer. Homens jovens e saudáveis matando a fome com grãos crus como os passarinhos. E sem contar que a plantação não era deles. É o grande despojamento e pobreza do mestre e de quem o segue, tudo pelo reino de Deus, que põe o ser humano acima do sábado. Queridos irmãos, por que fazeis o que não é permitido em dia de sábado? A passagem nos ensina que nossa obediência, mesmo à lei religiosa, deve ser criteriosa e não apenas literal. Também pode nos ensinar a respeitar a consciência dos outros, sem logo os acusar de maldade ou má intenção, nem lhes impor nossa opinião nas questões livres. Aliás, é isso que Jesus ensina tantas vezes: não devemos condenar se não queremos ser condenados. A vida e a dignidade humana são valores éticos supremos, portanto estão acima de qualquer lei. Os fariseus impunham suas interpretações da lei como se fossem mandamentos de Deus. Quem não cumprisse o que ali estava prescrito era maldito. Ainda hoje podemos cair no mesmo erro, usando nossa maneira de ver como critério para julgar as atitudes alheias. De fato, julgamos e condenamos mais severamente do que o próprio Deus. Tome muito cuidado com pessoas que apontem os pecados alheios e se esquecem de corrigir os seus próprios. Na primeira leitura da missa de hoje, da carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículos de 21 a 23, Paulo diz aos Colossenses e a nós, discípulos de hoje, que o Cristo nos reconciliou consigo e com o Pai e nos apresenta como santos e imaculados diante de si, mas lembra igualmente que ainda é necessário permanecer inabaláveis e firmes na fé, sem nos afastar da esperança de vinda do Evangelho. No Evangelho, Jesus se encontra novamente em debate com os fariseus a respeito da lei do sábado. Jesus, citando uma passagem bíblica de 1 Samuel, capítulo 21, versículos de 2 a 7, e se apresentando como Senhor do sábado, mostra que a necessidade humana está acima da suposta transgressão do repouso sabático. A lei civil ou religiosa nunca pode estar acima do bem, da salvação e das necessidades essenciais para a dignidade da vida humana. Deus, ao dar a lei a Moisés para que transmitisse ao povo, quis que a fraternidade, que a lei fosse fonte de vida, de igualdade, de fraternidade, não de morte, de injustiça e de ritualismo sem sentido. Portanto, Jesus, no episódio de hoje, resgata o sentido originário da lei do sábado e de todo e qualquer preceito da lei. Muito cuidado com quem usa a lei de Deus para condenar as pessoas, usa a lei de Deus para julgar as pessoas. Nós vimos muitas pessoas na justiça comum e mesmo na justiça eclesiástica condenar os outros sem devido processo legal e até sem provas. Não julgue para não ser julgados, não condeneis para não serem condenados. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oremos, Deus onipotente, fonte de todo dom perfeito, semeai em nossos corações o amor ao vosso nome, estreitando os laços que nos unem convosco,
Fazei crescer em nós o que é bom e guardai com amorosa solicitude o que nos destes. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Ide em paz e glorificar o Senhor com a vossa vida. Graças a Deus. Não fecheis o coração, ouvi hoje a voz de Deus. Não fecheis o coração, ouvi hoje a voz de Deus. Vinde, exultemos de alegria no Senhor, aclamemos o rochedo que nos salva, ao seu encontro caminhemos com louvores e com cantos de alegria o celebremos. Não fecheis o coração, ouvi hoje a voz de Deus. Vinde, adoremos e prostremo-nos por terra e ajoelhemos ante o Deus que nos criou, porque Ele é nosso Deus, nosso pastor, e nós somos o seu povo e seu rebanho. Não fecheis